Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, quero iniciar esse vídeo falando que o canal Chama Tricolor foi um dos canais que sempre falou sobre as dívidas, sobre o que estava acontecendo dentro do São Paulo Futebol Clube. Sei que às vezes é chato falar só de gestão, falar de grana, mesmo porque a gente não é economista, a gente não tem todo esse conhecimento. Mas depois do Júlio Casares, do presidente Júlio Casares, vir a público dizer que o déficit do São Paulo será cruel, tenebroso, e a nossa dívida ultrapassar, chegar a 1 bilhão, eu me senti na obrigação de compartilhar o vídeo do meu amigo Dário Campos, do Agonia Tricolor. Nesse vídeo ele explica e fala mais ou menos sobre o que está acontecendo com o São Paulo. Numa linguagem clara que dá para todo mundo entender e ver o tamanho do buraco que a gente está. Sei que muitos só querem saber de contratação, de quem vai vir, de quem vai embora, se o time vai jogar bem, se vai jogar mal, quem vai ser treinador. Mas infelizmente, galera, futebol não se faz só com isso. Se a gente não se preocupar com a gestão, daqui a 2, 3 anos a gente não vai ter time para torcer. Porque a possibilidade do São Paulo cruzeirar é gigante. Então eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo. Assistam, deixem os seus comentários, tá bom? E vamos debater essa história. Mas antes, dá o like, Se você deixar para o fim você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Seu like, a sua inscrição nos ajuda muito, tá bom? E para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Assista com atenção, tá bom? Beleza? E finalmente, Júlio Casares veio pela primeira vez em sua fictícia gestão admitir que o São Paulo está financeiramente muito mal das pernas. Casares herdou o São Paulo com 580 milhões de dívida. O São Paulo tem hoje mais de 1 bilhão de dívidas. O Leco demorou 5 anos para construir 300 milhões de dívidas. O Casares demorou 3 anos e meio para construir, entre aspas, claro, quase 500 milhões. Hoje o presidente veio dizer que o ano vai fechar com um déficit bastante alto. Nós já antecipamos aqui, eu tenho falado no Somos Todos São Paulinos, nas lives do ST3 Salve Tricolor, que o déficit de São Paulo provavelmente chegaria a 200 milhões esse ano. Faz tempo que eu falo. E disse também que a dívida passaria de 1 bi, como o ano passado disse que a dívida passaria de 800 milhões. E todo mundo mentiu, ou antes acreditou na mentira do Casares, grande parte das pessoas, não todas, tem gente séria como Alexandre Gisbrecht, como o Ramone Ártico, como o Paulo Pontes, que tanto com base naquilo que eu tinha de números, como com base em números que eles próprios levantaram, sabia que o buraco era mais embaixo. Então, para resumir o assunto, o São Paulo, neste momento, levando em conta o balancete ali, o relatório de diretoria do final de setembro, publicado em outubro, tem 191 milhões de déficit somente até fechamento de setembro de 2024, com uma dívida que o São Paulo, que não leva em conta a dívida efetiva, ele considera, por exemplo, adiantamentos que já vieram e já foram embora, mas que ficam lá no número de caixa. Mas a situação que o próprio São Paulo já reconhece é de 886 milhões de dívida, mas na realidade essa dívida é da ordem de 1 bilhão e 40 milhões de reais, um pouco mais que isso, tá? Outra coisa, por que estamos nessa catástrofe financeira? Ela é cumulativa, ela vem dos outros anos da péssima gestão, da irresponsável gestão
Júlio Casares, em alguns aspectos desonesta gestão, porque a gente teve casos muito graves, como a contratação do Galopo, casos obscuros, dos quais eu revelei bastante coisa, como a contratação do Rames Rodrigues. O São Paulo tem suas contratações orientadas por empresários dos quais é devedor e outros com os quais tem negócios. E a verdade é que, por exemplo, o Conselho Fiscal não vê um único contrato do São Paulo e sempre reclama disso, mesmo sendo situação. Mas por que o São Paulo, este ano especificamente, está atingindo já 200 milhões de déficit? Porque o São Paulo tinha, no orçamento previsto, por exemplo, um gasto de, no máximo, 225 milhões com o pessoal. Já está em 255 milhões. Tinha um gasto com o departamento de futebol orçado em 75 milhões. Já gastou 95 milhões até o fim de setembro. Tem mais. Com o clube social, o orçamento era da ordem de 4 milhões. O São Paulo já gastou 9 milhões de reais. E, na hora de atingir receitas, o São Paulo tem, por exemplo, um gap na negociação de atletas. A previsão até setembro era arrecadar 108 milhões e o São Paulo arrecadou apenas 73 milhões, 35 milhões a menos. Esses números todos e alguns outros fazem com que o São Paulo esteja nessa difícil situação. 1 bilhão de dívida, e o São Paulo deve fechar o ano com algo em torno de 1,1 bi, significa praticamente metade do que o São Paulo vale, segundo as instituições financeiras que fazem essa avaliação. São Paulo é avaliado em 2,2 a 2,5, 2,6 bilhões. E deve 1 bilhão e 100 milhões, deve estar nesse patamar no fim do ano. As coisas vão muito mal, o ano passado já foram, existem narrativas diversas, todas elas bastante positivas a favor do presidente. Ele tenta, com os canais que são alinhados a ele, criar narrativas favoráveis, mas agora não está dando para ser favorável nem lá dentro. A coisa está feia, os contratos que passam por lá, em alguns casos, são bastante discutíveis e o São Paulo vai acumulando dívida. Tem mais, o FIDIC resolve alguma coisa? Não, o FIDIC não resolve nada. O FIDIC é uma pretensa tentativa de arrecadar 240 milhões, que sequer cobrem toda a dívida bancária de São Paulo, e ele pode ser um tiro no pé. Por enquanto, aparentemente, a coisa vai no mal, e ainda que funcione, vai cobrir o quê? 1/4, 1/5 do problema. O problema é bem mais grave. E se o São Paulo não mudar radicalmente a sua forma de gerir, não for responsável, muito responsável e muito assertivo, cirúrgico em contratações, com efetiva análise de desempenho, o São Paulo vai ficar entre duas situações. Ou não obedece ao teto orçamentário, arrebenta o FIDIC e deixa de ter crédito definitivamente, além de perder parte das receitas previstas para os próximos anos até 2029, porque elas são garantia do FIDIC, ou contrata com a má qualidade de sempre, com a falta de critério de sempre, não consegue manter um time minimamente competitivo e corre um sério risco de cair nos anos futuros para a Série B, o que aí sim arrebentaria de vez as finanças do clube. Bom, galera, é isso aí. Vocês viram aí o Dario falando. E, como eu disse, né, é trágico. É trágico. E cabe a nós fiscalizar e cobrar. Não só influências, não só torcidas organizadas, mas o torcedor comum também. Hoje, com o advento das redes sociais, é muito fácil as pessoas se organizarem, se mobilizarem. A gente tem que cobrar. Cobrar mais eficiência na gestão e, principalmente, cobrar por gestores melhores. Né? Simples assim, tá bom? Mais uma vez peço, quem puder, deixa o like, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.